Orlando Costa, é? Boa noite. Bem, pessoal, é com muita alegria, muita satisfação que estamos hoje aqui para transmitir mais não uma somente live, né? Hoje estamos transmitindo o último dia da sexta Jornada Espírita do Irmã Terezinha, aqui de Nova Açores. E hoje nós temos a presença de um amigo ilustre que, por sinal, já esteve aqui na região, em Ribeira do Pombal, né, fazendo um estudo, ministrando um curso para todos nós aqui de Ribeira do Pombal e região. Então, mas antes de passar a palavra para esta pessoa, para o nosso convidado, eu gostaria de dar alguns avisos. Lembrando que este evento estará sendo transmitido para Rádio Portal da Luz, lá no Mato Grosso do Sul, para a Rádio Amigo Espiritual do Rio Grande do Sul, CEDCC de Alagoinhas, de Serrinha, aqui próximo da cidade do Salvador, Jornal Centelha Divina, em Alagoinhas, próximo também de Salvador, e a TV7 aqui na Paraíba, certo? Então, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje, encerrando este evento que foi um sucesso, e vamos encerrar desta forma, com sucesso. Então, eu convido Adriana, ela que é vice-presidente do Irmã Terezinha, para fazer algumas considerações, pontuar algumas coisas relacionadas ao evento. Adriana, minha amiga, que Jesus lhe abençoe, viu? Seja bem-vinda aqui na Web TV Espiritismo pela segunda vez, uma como palestrante, já esteve aqui, né? Então, e agora como convidada aí também ilustre para fazer suas considerações. O áudio, Adriana. Pronto. Isso. Pronto. Obrigada, Ailton. Boa noite, Ailton. Boa noite a todos da Web TV Espiritismo. Eu estou aqui, né, para agradecer, primeiramente, a TV Espiritismo por ter abrilhantado a nossa jornada espírita, nos dando todo o apoio, toda a assistência, fazendo um trabalho maravilhoso. Também quero agradecer a todos e a todas que participaram conosco da jornada, que participaram dos nossos seminários, né? Nós tivemos seminário ontem à tarde e hoje pela manhã. Tivemos, assim, um público excelente, um público maravilhoso. O seminário os dois foram excelentes, a participação efetiva de todos. Né, parabéns a todos e muita gratidão mesmo por terem apoiado tanto a gente. A nossa jornada está encerrando hoje, né, uma jornada excelente, e hoje vai ser encerrada com chave de diamante, não é nem de ouro, é de diamante, com o Dr. Sérgio Thyssen, já como o Ailton disse, conhecido nosso, já esteve na região ministrando um curso. Aproveitando para agradecê-lo também pela disponibilidade, pela atenção que ele sempre nos deu, né, sempre respondendo às nossas solicitações, às nossas mensagens, com muito carinho, com muita atenção. Muito obrigada a todos pela participação, muito obrigada, Ailton, e agora é com o Dr. Sérgio. Aí com o Dr. Sérgio Thyssen, fazer uma pequena
uma pequena apresentação do Dr. Sérgio Tisse para aquele, eu sei que todo mundo já conhece, mas nós temos pessoas nos assistindo que não pertencem ao movimento espírita, são pessoas simpatizantes do movimento espírita, até de outros credos que nós temos aqui a obrigação, aqui de forma lisonjeada, de fazer essa pequena apresentação. Dr. Sérgio Tisse, eu vou fazer aqui algumas coisas só, algumas apresentações. Primeiro, espírita, médico cardiologista, é físico da matéria condensada e é um grande estudioso da medicina da alma. E hoje vai falar de um tema bastante interessante, que é o magnetismo e a mediunidade, né? Então, um tema muito vasto que com certeza vamos poder aí nos deliciar com essa temática. Então, peço a todos vocês que compartilhe este vídeo, deixe seu like, faça seus comentários. Então, é com muita alegria que nós recebemos aqui Dr. Sérgio Thyssen na Web TV Espiritize. Thyssen, seja bem-vindo, que Jesus lhe abençoe, que os anjos de guarda lhe cubra de bênçãos e que sempre lhe inspire. A palavra está franqueada a você, meu irmão. Boa noite, Adriana. Boa noite, Ailton. Boa noite a todos os amigos queridos destas cidades no interior da Bahia. E boa noite a quem mais possa, hoje mesmo ou nos próximos dias, partilhar conosco do estudo que vamos fazer a partir de agora. Muita gratidão aos ouvintes, àqueles que nos assistem pelos mais variados meios de comunicação. Então, amigos, nós temos mais ou menos 1 hora para estarmos trabalhando um tema que, se vocês me permitem, é uma temática para um seminário. Por quê? Porque nós vamos considerar a ideia de magnetismo, que é uma ciência, de mediunidade, que é um tema altamente relevante e é uma ciência dentro do contexto da ciência espírita, tanto quanto aspectos ligados a ambos com a medicina, que, por sua vez, é uma ciência multimilenar, né? Então, uma primeira consideração, antes de nós passarmos talvez alguns slides, é a ideia de que mundo é este. Então, nós não podemos perder de vista que, segundo o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, a Terra já há muito tempo e ainda hoje é um mundo de provas e expiações. E algo que eu queria ressaltar sobre isto é a ideia de que um mundo nesta categoria é um mundo que apresenta muitas dificuldades, muitos problemas vividos pelas criaturas, pelos seres humanos que se revezam na crosta do planeta ao longo de múltiplas vidas ou reencarnações de cada um e, portanto, de cada um de nós. Emmanuel considera no livro Roteiro a Terra uma grande escola, ele mesmo chamou um grande educandário. Somos 20 bilhões de seres humanos, 7,8 bilhões de encarnados e aproximadamente, claro, nós temos 12,2 bilhões de desencarnados. Quando a gente fala, ou pensa, ou reflete sobre a palavra expiação, mundo de expiações e provas, na maioria das vezes, mas não apenas, as expiações se relacionam às doenças. É claro que existem aspectos expiatórios que têm a ver com os acidentes, as guerras, os conflitos, gerando agruras, sofrimento, luto e morte.
Mas se existe algo que tanto é típico do mundo físico, onde estamos encarnados, como também é muito típico para toda aquela população que vive na erraticidade, que vive na vida após a morte, que vive no mundo dos espíritos, também são as doenças, os problemas de saúde. Tanto é que no planeta, do ponto de vista físico, e do outro lado, a estrutura, a instituição mais comum são as clínicas e os hospitais de diferentes perfis, de diferentes graus de complexidade, tanto neste lado como no outro, e numa administração que tem a ver, em geral, com espíritos mais preparados, relacionados a inúmeras crenças, religiões, não é? E que, de muito boa vontade e por amor, cuidam das instituições essas que acolhem os doentes dos dois lados da vida. Não é verdade? Então, reparem, a ideia de que, na verdade, a Terra ela é chamada de uma grande escola, e é claro que ela é. Uma escola de elementos básicos, uma escola de educação básica, não em termos daquilo que as crianças e jovens precisam aprender nas escolas públicas e privadas do mundo inteiro. Estamos falando de uma escolaridade moral. Então, a Terra ela ainda é muito atrasada. Haja visto esse panorama de muitas questões envolvendo dramas humanos coletivos e individuais, claro, também, não é? E que estão, vamos dizendo assim, como que criando muitas dificuldades para o avanço que poderia ser mais célere da humanidade no sentido do progresso que interessa, que é o progresso moral. Então, outros espíritos também chamam a Terra, e vale a pena considerar isto como um grande hospital. Então, a ideia qual é? Estamos muitos internados, é escola, mas é hospital. E eles trazem uma noção interessante, que é a ideia de que quem não é doente não reencarna aqui. Então, salvo algumas exceções de espíritos mais nobres, mais adiantados, mais evoluídos espiritualmente, que vêm muitas vezes em sacrifício pela humanidade, trabalhando conosco questões de crença, de filosofia, de ciência, de arte, né? Que tem a ver tudo isso com o conhecimento para o adiantamento da humanidade, afora como que estes, que são, claro, em um número apreciável, a imensa maioria dos tais bilhões dos dois lados da vida, somos aqueles com dificuldades e doenças. Ou seja, nós, de regra, adoecemos. São doenças virais, bacterianas, são doenças por outros micro-organismos, são doenças como câncer, a pressão alta, o diabetes, doenças degenerativas, cardiovasculares, neurológicas. Então, são milhares de problemas de saúde nos anais da medicina. Tanto problemas clínicos como problemas mentais no âmbito da psiquiatria. Então, lembrando, né, a depressão é um problema de saúde pública de todos os países do mundo. Todos, absolutamente. E a depressão traz outras questões graves, como o doente com depressão moderada ou grave, se ele tem uma comorbidade, se ele tem outra doença clínica qualquer, ele não tem condições de se cuidar.
ele não consegue administrar, se ele tem pressão alta ou câncer, aquilo tudo que ele precisaria, porque ele sofre de questões que não lhe permitem a boa administração até das suas necessidades pessoais. E, por outro lado, algo ainda mais relevante é a ideia, amigos, do suicídio. Estamos em outubro, fechando quase o mês anterior foi setembro, o mês da primavera no hemisfério sul, um mês lindo, né? Mas o setembro amarelo é um sinal de alerta para o mundo inteiro. Estamos falando de Organização Mundial da Saúde em campanha pela vida. Estamos falando do Conselho Federal de Medicina. Estamos falando, vamos dizer, da Associação Mundial de Psiquiatria, tanto quanto a brasileira, pelo drama coletivo, que é um problema histórico e agora ainda mais relevante. O problema das mortes desnecessárias, antecipadas, em função de problemas mentais, de problemas espirituais, às vezes complexos, não é? Como que dificultando o progresso da humanidade. Porque cada um que comete suicídio, isto repercute vibratoriamente no mundo todo, na psicosfera da Terra, nos dramas espirituais envolvidos em cada gesto suicida que gera a morte antecipada. Então, reparem que a Terra é um planeta atrasado, segundo alguns ainda semi-primitivo, vivendo inúmeras questões médicas. Lembrando que a medicina ela é conhecida há 5.500 anos. Ou seja, desde o período de algumas dinastias do Egito Antigo, nós temos o início da história da medicina com Imhotep, o primeiro médico da história. Hipócrates, na Grécia, veio muito tempo depois. Então, o que acontece? A história escrita da humanidade também tem 5.500 anos. Ou seja, a medicina tem pelo menos o tempo do que se tem de registros da história humana. Lembrando, por isso mesmo, o quanto a Terra, a humanidade, tem a ver com a medicina por causa de uma infinidade de problemas médicos desde que o mundo existe. Por isso que fica muito claro para todos nós a ideia do quanto isso aqui é um grande hospital, claro que além de ser uma grande escola. Outra ideia é a ideia do magnetismo. Então, vejam só algo que é interessante para nós. A história do magnetismo, ela começa há muitos séculos atrás, muitos, quando, numa região do sul da Grécia, numa ilha, numa região chamada Magnésia, daí o nome magnetismo. Naquela época e naquela região, havia montanhas muito ricas em material que nós chamamos em física, química, ferromagnético. Ou seja, era uma montanha em que no interior nós tínhamos como se fosse uma imensa quantidade do material que constitui os ímãs. E vocês vão lembrar que o ímã é o símbolo do magnetismo, coisa com o qual nós brincamos quando éramos crianças, por causa daqueles efeitos de atração e de repulsão. Então, o que aconteceu naquela altura que tornou a magnésia muito conhecida no mundo da época? É porque as embarcações elas eram construídas
de madeira, e os pedaços de madeira eram como que unidos na estrutura das embarcações com pregos. E esses pregos eram de ferro, de tal maneira que era como se construíam as embarcações daquela época. Pois bem, o que eles notaram? Que, frequentemente, a dificuldade dos navios para saírem do porto para o mar era muito grande, exigindo um imenso esforço daqueles, porque não havia motores ainda, daqueles que faziam força para levar o barco para fora. E quando a embarcação ia chegando do que ela tinha feito lá fora, buscando a atracação, numa mais proximidade, de repente o barco era atraído por uma força estranha e grudava no porto. Tudo muito simples, muito precário. Mas o que era isso? Era em função da atração da montanha em relação aos pregos que constituíam a embarcação. Então, a história do magnetismo começa na Magnésia e no planeta Terra desta forma. E aí vem todo um desenvolvimento, todo um conhecimento, um progresso científico, de tal maneira que isso foi compreendido, isso foi contornado e as coisas seguiram seu curso. Então, quando nós pensamos em magnetismo, de um modo geral, nós pensamos no magnetismo dos ímãs. Se você perguntar para uma criança, um jovem, a nível da sua escola, o que é magnetismo, ele imediatamente, e muitos de nós também o faríamos, pensamos nos ímãs. Este magnetismo dos materiais com ferro, com propriedades magnéticas, nós chamamos de magnetismo mineral, que é o protótipo. Então, o que acontece? Se você pensar no planeta Terra, o planeta Terra, algo típico daqui, que se encontra menos em outros corpos celestes, planetários, inclusive, a Terra, lá dentro, ela tem uma quantidade de ferro igual ao da montanha. Então, a Terra, o nosso planeta, é um grande ímã. Do ponto de vista geofísico, é um grande ímã. Por isso que nós temos as linhas de força do campo magnético da Terra. Então, nós temos o polo norte geográfico e nós temos o polo norte magnético, pertinho um do outro. Tanto quanto os polos ao sul, o polo sul geográfico e o polo sul magnético. Entre esses dois polos, como todos os ímãs possuem, norte e sul, nós temos as linhas de força. Se você colocar num ímã pequenininho, limalha de ferro, como em algumas escolas, aulas práticas de ciência, muitos fizeram, você vai desenhar as linhas de força. Isso é muito bonito em termos de aula de ciência. E essas linhas de força do campo magnético da Terra é o que permite as bússolas funcionarem. É o que permite que os pássaros, em bandos enormes, eles possam voar, se deslocando dezenas de milhares de quilômetros de uma topografia do planeta para outra. Porque eles têm no cérebro como que um pequeno sensor. E aí eles notam, de maneira inconsciente, eles notam as linhas de força. Então, eles andam com segurança. Os bandos de pássaros de diversas espécies, eles não se perdem,
Um ou outro que, por alguma razão, se desloca do bando principal. Mas eles vão lá, seja para a reprodução, seja para a alimentação, em função do quê? Das linhas de força da Terra, que é um grande imã, tanto quanto a questão da navegação. Então, toda a história da navegação se confunde com o magnetismo da Terra. Mais recentemente, meus amigos, nós temos, por exemplo, a ideia de elementos de uma ciência mais moderna, recente. Por exemplo, quando nós estudamos a aurora boreal é um fenômeno lindo. Eu fico pedindo a Deus para um dia poder ir ao Alasca, poder ir à Islândia, poder ir à Finlândia, porque mais ao norte, sendo comum, você tem aquele espetáculo, né, de luzes verdes, de luzes violetas, de luzes lilazes, por causa de um fenômeno que vem, depende do Sol, chama-se vento solar, a questão dos neutrinos, que são partículas muito pequeninas na atmosfera da Terra e que vêm do Sol e interagem com o campo magnético da Terra. Então, a aurora boreal é um fenômeno tipicamente magnético, do magnetismo mineral. Mais recentemente, nós tivemos ou temos, por exemplo, um fenômeno magnético pouco conhecido de quem não trabalha nessa área, que é a supercondutividade. Então, a supercondutividade examina cerâmicas supercondutoras que levitam. E por causa do que nós chamamos levitação magnética, o que acontece? A ciência construiu trens de grandes proporções que ficam suspensos no ar. Por isso eles são chamados de maglev, levitação magnética. Então a China, que é um país rico, e o Japão, que é outro país rico, eles têm para o deslocamento das massas de pessoas trens moderníssimos que usam a ideia do magnetismo por causa de bobinas supercondutoras. Então o trem fica suspenso ao longo de todo o trajeto. E o que é mais curioso, você dá um impulso inicial e, como não tem o atrito, porque não tem contato, ele vai embora a 500 km por hora. É como um avião, é velocidade de um avião de médio porte. E aí você tem o transporte de massa de uma maneira relativamente barata e altamente eficiente. Supercondutividade tem outras aplicações. Supercondutividade é uma conquista de algo que a ciência observou quanto à natureza. Querem ver uma outra expressão que todos conhecem sobre o magnetismo? Ressonância nuclear magnética. Usando o que eu acabei de comentar, fenômenos de supercondutividade, bobinas supercondutoras naquelas câmaras em que o paciente entra para ser examinado por dentro. Isso só se deu pelo magnetismo, compreendido pela ciência agora mais moderna, para que tenhamos proveito para todos. É como se nós pudéssemos ver a evolução dessa ciência, da magnésia, dos ímãs, das questões da navegação, culminando agora com questões lindas, vamos dizer, do progresso da ciência. Então, meus amigos, este é um magnetismo. Outro magnetismo, e eu poderia colocar a palavra entre aspas. Por quê?
Porque houve uma pessoa linda, houve uma figura que era um médico que nasceu na Áustria, viveu em Paris, voltou para a Áustria, para Viena, e ele, médico, chamado Franz Anton Mesmer. Mesmer era médico. Naquela época não tinha as divisões em especialidades como nós temos hoje. Médico disso, médico daquilo, e assim por diante. E naquela época, ele trazia com ele talvez algo no sentido de um conhecimento de um espírito mais preparado que conhecia isto do mundo espiritual. Então, o que ele trabalhou? Ele trabalhou colocando as mãos perto da região da cabeça, da face, de pacientes com variados problemas. Médicos da época, alguns dos casos eram pessoas com crises de histeria, com crises nervosas, eu diria, ou dito de uma maneira mais médica, mais científica, crises de ansiedade. E, lembrando, aliás, vou fazer um parênteses, o Brasil, diante de um enorme panorama de tantos problemas psiquiátricos, no Brasil e no mundo, o Brasil é o país do planeta, entre quase 200, o que mais temos casos de pessoas, pacientes, com transtornos de ansiedade. É o campeão do mundo em número de casos. Isso revela, inclusive, uma parte das nossas dificuldades espirituais. Porque, meus amigos, não há transtorno mental sem questões espirituais muito sérias. Poderíamos até dizer, dentro ainda do parênteses, a ideia de que toda doença mental é uma doença do espírito, e no espírito deve ser tratada. Então, nós estávamos nos lembrando de Mesmer, e ele obteve, com esta prática, que depois ficou conhecida como mesmerismo, em homenagem a ele, a ideia de um fenômeno que ele chamou de magnético. Ele fez uma correlação entre o que, na época, muito antes de Kardec, pelo menos um século antes, se sabia a respeito do magnetismo autêntico, legítimo, científico. Ele fez uma correlação e aí ele começou a trabalhar a expressão magnetismo para a ideia de que a imposição de mãos seria terapêutico para doentes com certos transtornos. E aí, meus amigos, foi uma luta. Por quê? Porque, a par dele ter ajudado muita gente, por isso os resultados foram muito positivos, muito bons, sem que nós pudéssemos saber até hoje o que de fato funcionava, se era uma questão espiritual, se eram benfeitores atuando junto, se era o fluido vital que ele oferecia de si mesmo a favor de um equilíbrio mental daqueles casos em transe, em crise, nós não sabemos. E aí o que acontece? Os médicos contemporâneos, especialmente já na França, e as instituições científicas médicas, aquilo aborreceu todo mundo. Por quê? Porque eles eram positivistas, eles eram estritamente cientistas. Então, aquilo pareceu como que uma coisa equivocada. E eles questionaram Mesmer. Mesmer sofreu muito. Ele foi chegou a ser escorraçado pelos seus pares no campo
da ciência médica. E ele suportou o quanto pôde. Mas ele era não só um espírito muito preparado, mas ele continuou investindo naquela ciência e, numa época um pouco mais adiante, ele não aguentou aquela verdadeira perseguição e ele voltou para a Áustria. Então, meus amigos, tudo isto ajudou, por um lado, a divulgar o método, porque causou espécie. Gente, é um médico bem formado, de nível universitário, portanto, fazendo algo inusitado com bons resultados. Só que a medicina e os colegas precisavam de comprovação, de metodologia científica para poderem aceitar. E isso não foi aceito. E Mesmer foi embora de volta para Viena, e eu me lembro, em 1993, eu fui pela primeira vez a Viena, fui a um encontro, vejam só, quanto tempo, isso já dá 27 anos, e eu fui a Viena para um encontro de biomagnetismo, mas um encontro entre físicos, porque na época eu já tinha completado a formação como médico e me interessei de estudar física. E a minha tese, na época, de mestrado, era numa fronteira entre biologia e medicina e física. Então, foi um encontro de biomagnetismo, um encontro mundial, não era um grande evento, mas vinha gente do mundo inteiro interessado nessa fronteira. Estava eu lá, me lembro até, às custas de uma bolsa do CNPq, para que naquela altura eu pudesse estar lá, levando a nossa pesquisa, aqui da PUC do Rio de Janeiro, onde eu trabalhava com a detecção de campos magnéticos do coração humano. Vejam só. E aí o que acontece? Eu me lembro, e quanto alegre eu fiquei, quando na própria universidade, onde foi o evento, havia inúmeras estátuas de cientistas, livres pensadores, ligados à Áustria, à Viena e à universidade. E lá estava, e está até hoje, claro, a estátua de Franz Anton Mesmer. Porque depois ele foi reconhecido, vamos dizer assim, por uma boa parte dos seus contemporâneos na área da ciência. Pois bem, Allan Kardec trabalha este magnetismo. Quando ele fala em magnetismo, Allan Kardec começa a ser um magnetizador e um entusiasta sobre este magnetismo quando ele tinha 19 anos. E ele é magnetizador a partir dali para o resto da vida. Por isso, meus amigos, que no livro dos médiuns nós vamos encontrar Allan Kardec falando em magnetismo de cura. Nós vamos encontrando na Revista Espírita Allan Kardec dizendo que o magnetismo era tão importante que era como se o magnetismo tivesse aberto as portas para o espiritismo. E ele chega a dizer que para ele é como se o espiritismo e o magnetismo fossem uma ciência só. E ele era um espírito missionário, aquele em quem se centraliza a terceira grande revelação, o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Então, este magnetismo, ele é o magnetismo das benzedeiras, das curandeiras, dos pajés,
de nossos irmãos que professam outras crenças, por exemplo, a magnetização da água no batismo, em cerimônias de igrejas católicas. Então, a ideia qual é? A ideia é de que há algo que se assemelha ao magnetismo dos ímãs, mas não é magnetismo mineral. Então, se você for ao Instituto de Física, aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi onde eu pude estudar a graduação e o mestrado de Física, se você falar em magnetismo em torno do passe, da fluidificação das águas, daquilo que está no livro dos médiuns, das curandeiras, benzedeiras e assim por diante, isto não é conhecido ali. Vocês entendem? É um outro magnetismo. É um magnetismo que tem a ver com magnetismo animal, com algo que tem a ver com o duplo etérico, algo que vem das células, do citoplasma, e que você pode, como que fazer sair de qualquer magnetizador para ajudar um paciente qualquer. Então, é um outro magnetismo. Então, quando vocês ouvirem a palavra linda que nos reporta a magnésia na Grécia, procurem saber qual é o magnetismo, porque são duas coisas que têm analogia entre elas, mas são coisas diferentes. Vocês entendem? Então, meus amigos, é importante nós estudarmos isso tudo. Porque o próprio Allan Kardec, quando ele lá na introdução do Livro dos Espíritos, ele não ensinou para nós, olha, para algo novo, palavras novas, mas palavras que reflitam a realidade, que permitam que as pessoas todas saibam do que nós estamos falando. Então, é como se a palavra magnetismo ela tivesse um duplo sentido. Magnésia, vento solar, aurora boreal, trem de levitação magnética, ressonância nuclear magnética, e os ímãs, as cerâmicas supercondutoras, tudo isso é o magnetismo pela ciência acadêmica contemporânea, somatório. Mas existe o outro, e nós, espíritas, lidamos muito mais, ou tão somente, com este outro. Então, quando nós temos sessões de cura, sessões de fluidoterapia espírita, quando temos a magnetização, olha a expressão, a magnetização da água, ao final da palestra público-doutrinária, nós temos este magnetismo que nos lembra Mesmer, o fluido vital, os grandes magnetizadores que viveram perto de Allan Kardec, como Deleuze, como o Barão de Dipotet, como o Barão ou Marquês de Puisségur, todos franceses. Então, havia uma escola, né? Outros vieram depois. Eurípides Barçanufo, ele era um médium excepcional e um ilustre magnetizador, como Jerônimo Candinho, em Palmelo, discípulo de Eurípides, como a Dona Ivone do Amaral Pereira, lembrando daqueles médiuns queridos, né? Que nos deixaram todo um legado de luz, de entendimento na história da doutrina espírita e da mediunidade, que é nosso tema hoje também. De tal maneira que eles eram, todos eles, magnetizadores. Mais recentemente, nós temos outros, né? E nos centros espíritas, todo médium passista, bem treinado, bem educado pela ciência
né, espírita, por conteúdos doutrinários próprios, que são aqueles que todos os médiuns, trabalhadores, colaboradores, devem obter na sua dedicação pelo conhecimento, né? Todos os passistas bem treinados são magnetizadores. Por isso que há uma superposição, um leque de termos, né? Nós temos passe, nós temos fluidoterapia, nós temos passe magnético, magnetismo de cura, e assim por diante. Porque estas coisas, elas estão como que no mesmo contexto. Ou seja, existem outras pessoas que trabalham em outras, vamos dizer, atividades que são ligadas a crenças diferentes, a ciências um pouco mais pessoais, específicas, não é? Nós temos, por exemplo, a aplicação do Jorei pelos amigos, e eu tenho alguns na igreja messiânica, os nossos irmãos que, de uma maneira caritativa, aplicam o Jorei. Essas coisas que vêm das imposições de mãos, em geral, elas têm a mesma raiz. Elas são diferentes. Do ponto de vista doutrinário e científico, eu teria alguns comentários para fazer, mas foge do nosso objetivo hoje. Mas tudo isto tem como que uma mesma raiz. Quando nós nos lembramos de Jesus, o médico sublime, qual é a ideia? Guia e modelo da humanidade. O filho do homem, lembrando da profecia de Daniel, o alfa e o ômega, o pastor de todas as ovelhas, e inúmeras outras denominações, o príncipe da paz. Emmanuel lembra no livro A Caminho da Luz, numa altura, dizendo que Jesus, quando a Terra tinha 4,5 bilhões de anos, Jesus já era crístico. Como é que nós podemos entender isto? Não é? Dilatando o nosso entendimento, a nossa consciência, e nos situando do ponto de vista do grande calendário. Por isso ele é, para nós, guia e modelo. Então, quando Jesus curava, ou fazia certas questões muito relacionadas a isto, né, realizando prodígios junto às multidões de aflitos e doentes, quando além dele e depois dele, os apóstolos, na casa de Pedro, a primeira igreja do cristianismo primitivo, recebiam os doentes, os famintos, aqueles que não tinham teto, aqueles que tinham lepra ou hanseníase, surdos mudos, paralíticos, doentes todos daquela região e naquela época. Tudo aquilo que os apóstolos faziam, enquanto Estevão pregava a boa nova aos que haviam sido acolhidos na casa de Pedro, todos eles curavam, abençoando, impondo as mãos, repetindo maravilhosamente o que Jesus fizera e ensinara aos 12 apóstolos, aos 72 discípulos e aos 500 da Galileia. O mundo avançou e nós estamos vendo consequências de tudo isso. Nós nos lembramos de um episódio lindo que acontece com Pedro e João e Tiago.
quando eles vão chegando ao Templo de Jerusalém, Jesus já havia sido submetido ao drama do Calvário, né? E já tinha, então, deixado as fronteiras fisiomagnéticas da Terra. Olha o que eu acabei de dizer, fronteiras fisiomagnéticas da Terra. Isso é tema, como eu disse, para um seminário. E aí, o que acontece? Havia um mendigo que era um paralítico. E ele, como que esperava a doação daqueles que estavam entrando no templo, como hoje acontece, tantos irmãos e irmãs pedindo uma ajuda na porta dos templos, de várias denominações, aliás, às vezes até na porta de centros espíritas, como eu também cheguei a ver uma vez ou outra na porta da sede histórica da FEB, na Avenida Passos, número 30, irmãos que esperavam o público sair em busca de uma contribuição financeira. E aí, como o pedinte, aquela porta ela é muito famosa, ela era, né, chamada Porta Formosa do Templo de Jerusalém. E aí o que acontece? Pedro olha para o pedinte e Pedro diz assim: nós não temos nem ouro nem prata, por causa das moedas. Não temos. Mas o que nós temos, isso eu te dou. E aí Pedro impõe as mãos. E o paralítico, em seguida, recebe uma quantidade e qualidade de um fluido magnético, de fluido vital, do médium Pedro, na companhia de outros 2 apóstolos, e era uma coisa tão pujante que o moço se ergue e ele, que já não andava há muito tempo, vai para dentro do templo agradecer a Deus saltitante pela cura que havia sido obtido. Então, o verdadeiro tesouro não era nem ouro nem prata. Pois bem, a outra ideia é a ideia do que vem acontecendo de lá para cá. Não é? Nós estamos vendo a ciência progredir, o magnetismo está no universo, o magnetismo está no universo de Deus. Qual magnetismo? Poderíamos dizer quais, porque ambos. Existem questões do eletromagnetismo que não vamos poder ver agora. Existem questões da física quântica, da mecânica quântica, que têm a ver com magnetismo em moldes mais recentes. Nós também temos a ideia do quanto o magnetismo relacionado com o fluido cósmico universal, porque o magnetismo decura, o magnetismo da fluidoterapia, que é uma modalidade que hoje se pratica nos hospitais. Alguns hospitais no Brasil, equipes de estudantes de medicina, de instrutores, de residentes, vão à beira do leito para orar e impor as mãos em doentes que queiram receber esse tipo de ajuda, porque isso precisa ser algo de consulta, no sentido, olha, nós queremos ajudá-los dessa forma, nós fazemos isso, você aceita? Uma vez aceitando, se forma este par entre terapeutas fluídicos do fluido magnético da pequena equipe encarnada que se junta, como no centro espírita. O médium passista não trabalha sozinho. Magnetizadores trabalharam e trabalham até hoje fora do contexto do movimento espírita como profissionais. Então, tem aí algumas questões assim que nós um dia poderíamos ver com calma,
mas como não são espíritas, acreditam eles que esses poderes, entre aspas, de ajudar na cura, na recuperação de diversos males em diversos doentes das suas cidades ou regiões, eles vendem as suas capacitações curativas. Não é assim que nós entendemos que deva ser feito. Mas se eles não têm com eles ainda a doutrina espírita, o dai de graça o que de graça recebeste, como nos moldes do Evangelho de Jesus, isso é todo um atenuante. Respeitemos e que eles sejam abençoados e mesmo auferindo algum lucro, que trabalhem em nome do bem, da ciência, da verdade e de tudo aquilo que eles podem como que obter a favor das pessoas doentes, que são o maior contingente da Terra. Então, tudo que se fizer a benefício da recuperação, claro que sobre os aspectos éticos, como nós muito bem aprendemos no âmbito do conhecimento espírita, isto é benéfico, isto é útil. Então, por isto que nas casas espíritas nós temos, com toda a frequência e regularidade, o passe. Aliás, vale uma lembrança agora, neste finalzinho do nosso encontro de hoje, se vocês olharem toda a obra da codificação, incluindo tudo, inclusive a revista espírita, o que acontece? Vocês não vão encontrar, em nenhum momento, a palavra passe. E isso tem um motivo. Passe começou a acontecer no movimento espírita, né, a partir de Kardec, claro. Né? Então, como é que foi essa história que começou no Brasil? Voltando um pouquinho, estamos no ano de 1840. Portanto, antes do 18 de abril de 1857. E o que acontece? 2 homeopatas portugueses, médicos, Bento Muri e Vicente Martins, eles recebem como que uma intuição de benfeitores espirituais. Eles eram magnetizadores em Portugal, médicos homeopatas. E os dois recebem como que um convite para virem para o Brasil. E eles implantam o magnetismo terapêutico. Eu não gosto muito da palavra cura, mas como Kardec usou, né? Porque há níveis diferentes de cura e a gente tem que ter um pouco de cuidado quando usarmos a palavra. Porque uma coisa é cura num nível mais profundo, né, e definitivo. Outra coisa são níveis intermediários ou superficiais de curas quaisquer de um problema médico, né, mental ou clínico. E aí eles passam a mostrar para a sociedade a ideia da imposição de mãos. E isso acabou entrando nas instituições espíritas, que foram surgindo depois. O primeiro centro espírita, vocês sabem, ainda mais baianos, é do estado da Bahia. E acaba acontecendo essa vinculação. Então, hoje, qual é o centro espírita no mundo que não oferece o passe, tanto quanto a instrução doutrinária e as palestras públicas? Não é verdade? E o passe representa, talvez, o modelo que mais tenha como que dado certo, como tendo sido espalhado pelo ambiente do movimento espírita no planeta, a bem do conhecimento, da teoria, da prática e dos resultados, que é o que mais interessa, resultados terapêuticos. Então, reparem, por isso que no Espiritismo
nós não temos a palavra passe, porque essa palavra começa a ser ventilada quando estes dois homeopatas, magnetizadores portugueses, vêm viver no Brasil. Eles largaram tudo lá e vieram trabalhar e somar para o Brasil e o seu movimento espírita. Então, meus amigos, este tema é um tema amplo, é um tema que tem a ver com a ciência em geral, com o espiritismo, a ciência espírita em particular. E é algo que vai prevalecer na história do planeta, na história da humanidade. Por isso fica a sugestão que nós estudemos muito bem esta temática. Porque o estudo feito hoje na vida atual, nós levaremos conosco, como qualquer outro estudo. Mas este vai nos ocupar por muito tempo. Porque a Terra, como dizíamos antes, é um grande hospital. E nós vamos lidar com enfermos por, talvez, muitos milênios. Meus amigos, eu queria agradecer, então, a oportunidade de ventilar esses aspectos, que nós continuemos juntos, que 2021 seja melhor e nós possamos nos rever fisicamente, fazendo aquela coisa maravilhosa que é nos abraçarmos, nos beijarmos e, em meio a essas demonstrações de afeto, nós podermos continuar estudando aquilo que levaremos para o nosso grande futuro em termos de espiritualidade, espiritualização da vida e doutrina espírita. Um grande abraço a todos vocês e, mais uma vez, Adriana e Ailton, muito obrigado. Nós que agradecemos, e aqui eu transfiro os agradecimentos também para o presidente do Centro Espírita Irmã Terezinha Júnior, que não mediu esforços para que este evento acontecesse, e nós agradecemos profundamente, viu, doutor Sérgio Thyssen, pela belíssima, né, explanação, que com certeza, nos motiva a continuarmos estudando, a continuarmos a fazer as nossas reflexões acerca desse estudo, que é um estudo, acredito, complexo, mas que pode ser acessível a todos. Basta nos debruçar para estudarmos. Então, ficamos por aqui agradecendo a todos os que estão aqui no chat, na Web TV Espiritize, nas outras webs aqui. São 6 webs, né, 6 canais transmitindo a 6ª Semana Espírita da Irmã Terezinha. Então, somos profundamente, mais uma vez digo, gratos, doutor Sérgio Thyssen, por trazer tão belo tema para as nossas reflexões. E peço a todos que compartilhem, deixe seus comentários, deixe seu like, isso é muito importante para todos nós. Amanhã nós teremos Orlando Costa aqui, seguindo as nossas atividades normais. E parabéns ao Centro Espírita Irmã Terezinha, parabéns a doutor Sérgio Thyssen. Passo aí, doutor Sérgio Thyssen, para fazer já sei que fez os seus agradecimentos, para nós terminarmos com você, né, falando, né, fazendo as suas últimas considerações. Muito bem. Ailton, mais uma vez, muito obrigado. Enquanto você falava agora, eu acho que alguém me lembrou de algo que eu não havia comentado e que talvez sirva para nós finalizarmos, né? Nós vamos encontrar na Revista Espírita Mesmer Espírito ditando numa mensagem linda sobre magnetismo. Aquele que abriu esse portal para esta ciência, né, ele volta e fala coisas muito bonitas, mas o que eu me lembro com mais facilidade é quando ele vai falar dos muitos magnetismos, como nós ensaiamos hoje, mas ele lembra da prece. E ele
usa uma expressão que só ele usou até agora. A prece, Ailton, amigos, é uma magnetização moral. Guardemos isto, agradecendo a Mesmer, agradecendo a tantos benfeitores e lembrando que magnetismo é ciência de coisas físicas, mentais, espirituais, biológicas, mas nós nunca podemos ou não deveríamos lidar com nada disto, deixando de valorizar algo que se chama humildade. Ciência sempre. Ai de nós se nos afastarmos da ciência, mas que ao mesmo tempo que nós estudemos, o façamos humildes, reconhecendo a grandeza de Deus, de Jesus e de tantos amigos que vêm contemplando a nós todos de elementos tão valiosos para o nosso progresso espiritual. Então é isso, doutor Sérgio. Um beijo no coração e até um próximo encontro. Se assim Deus vai nos permitir. Um beijo no coração de Júnior, de Adriana, por proporcionar este evento hoje, né? E assim finalizamos a 6ª jornada do Centro Espírita Irmã Terezinha. Um beijo no coração de todos. Obrigado, Júnior. Obrigado, Adriana. Obrigado, Ailton, e a todos. E até breve, se Deus quiser. Até breve.